esse importante assunto que Deus colocou no meu coração. Nós estávamos aqui numa boa controvérsia, né? Uma discussão assim, no bom sentido, na escola dominical. Ela é assim, e nós tínhamos o seguinte texto, que nós estávamos tirando proveito, né? Examinando e tirando o conteúdo do texto. Jesus subiu ao monte e ele levou com ele Pedro, Tiago e João. E diz o texto bíblico que ele orou a noite toda. Orou a noite toda. Passou a noite orando. E pela manhã ele desceu do monte. Quando ele desceu do monte pela manhã, uma multidão o aguardava. Mas diante dessa multidão, tinha um homem exaltado. E o texto que ele clamava. Ele falava alto, ele se expressava com muita força. Ele disse: Senhor, o espírito maligno pelo meu filho. E ele lança, às vezes, na água, no fogo. E ele chega a espumar, e esse espírito está maltratando ele. E eu pedi aos meus discípulos que orassem por ele para que ele fosse liberto, mas eles não puderam. Jesus disse: ó, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Percebemos que os discípulos ali eram 9 homens da escola de Jesus. Esses 9 homens, eles tentaram fazer o que eles viram Jesus fazendo. Foram mãos doentes, mandaram a doença, o demônio sair, repreender, expulsar. Imagino que eles fizeram tudo isso. Mas diz o Pai comigo, desesperado. Eles não puderam expulsar. E mais na frente, Deus explica, eles perguntam a Jesus: por que nós não podemos expulsar? E Jesus responde: por causa da vossa falta. Os discípulos, eles ainda não haviam entendido uma coisa: que para que eles conseguissem realizar aquilo que Jesus fez, eles tinham que acompanhar a vida de Jesus quando ele não estava em público. E quando Jesus estava só, geralmente ele não se impressionava com a multidão, não se impressionava com pessoas elogiando, não. Ele saía, ele ia para algum lugar, e ali ele ficava em oração. E ele orava, ele se dedicava a orar, ele orava a noite toda, ele orava, ele sempre estava em oração. E percebemos por esse texto que a falta de oração gera incredulidade no coração do crente. Pedro estava preso. Herodes percebeu que prender Pedro agradava os judeus. E o seu pensamento era apresentar Pedro após a Páscoa para que ele fosse executado. E diz o texto, uma versão diz que havia oração incessante. Outro texto diz que havia oração fervorosa. E Pedro estava preso. Diz o texto que havia 4 guarnições e 4 soldados. Eu pude contar ali 16 soldados guardando um homem pacífico. Ao chamar domingo entre a guarda e o preso. Mas diz o texto que eles estavam, a igreja estava orando e faziam oração incessante. Irmão, existem tipos de luta, de situação que parece que quer parar com a nossa caminhada. Situação que quer prender o nosso ministério, quer impedir o nosso avanço, quer impedir o nosso crescimento, alguma coisa que se coloca no nosso caminho, à nossa frente, e nós temos que passar por ali, há uma pedra, há um impedimento que nós não temos uma arma que possamos usar contra aquilo. E Paulo diz em Efésios 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Então, nós, da vez que estamos caminhando,
dentro da igreja. E este vai de outra forma estar Cristo. Ele precisava ser solto. E diz o texto bíblico que ele dormia. Alguém já viu uma pessoa que estava assim, sepultada pela manhã? Alguém que está algemado, preso, sabendo que no dia seguinte vai ser morto, deitar e dormir, pegar o sono, descansar. Quando nós aprendemos o mistério da oração, quando nós dedicamos o tempo da nossa vida para buscar a Deus em oração, o Senhor traz tranquilidade e descanso à nossa alma, mesmo no meio da tempestade. O vento pode estar soprando na tua vida, o vento pode estar soprando na sua família, o vento pode estar soprando no seu trabalho, na vida financeira, em todas as áreas, mas dentro da tua alma há descanso e sossego e confiança em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro de quando eu trabalhava numa firma e o engenheiro chegou e disse para mim, um outro rapaz, por coincidência, eram dois negros, dois chulos, e disse: olha, vou dispensar vocês por 2 semanas. No quase 2 semanas eu chamo vocês de novo. E passou as 2 semanas. E nada aconteceu, ele não chamou. Não chamou o outro rapaz. E passou 3 semanas, 4 semanas. E ele não me chamou. E Deus tocou meu coração, ora em jejum. Eu fiz um jejum de 36 horas. E Deus fez sobre a oração. E eu Senhor, abençoa, me dá vitória neste passo. E alguém me tocou com isso, eu estava trabalhando, atarefado, cheio de coisas para resolver, vai aqui, vai para ali, e de repente ele parou no meio do trabalho e disse: Deus, eu esqueci o amigo. Manda chamar ele, estou precisando dele. A oração trouxe à mente dele o meu nome para que ele se lembrasse de mim. Louvado seja Deus. Quando eu estou querendo dizer aqui nesta noite é que a igreja tem oração coletiva. Nós temos programação de oração, nós oramos juntos. A igreja é junto, os homens, as mulheres oram junto, a oração coletiva da igreja. Mas o que faz nos vencer, quebrar barreiras pessoais, é a sua oração devocional. É o momento em que você chega na sua casa, fazendo o seu trabalho diário, é o momento em que você está estudando e você diz: eu preciso tirar o tempo para eu ficar face a face com meu Deus. Eu preciso tirar eu preciso de uma hora por dia para eu gastar me joelho na presença do Senhor. E aí é o mistério. Muitas vezes você vai para orar, mas Deus diz: fica em silêncio. Sou eu que quero falar contigo. Mas muitas vezes desejando falar muitas coisas, orar e dizer: Senhor, aquele problema, aquele outro problema, aquela outra área. E Deus diz: fique em silêncio. Porque sou eu que quero falar contigo no momento da oração. Tantos homens de Deus já se ajoelharam para orar. E Deus diz: fique em silêncio. Porque sou eu que quero falar contigo. E muitas vezes os crentes dizem: Deus não fala comigo, eu não sou amor de Deus. Mas o Senhor fala, é que às vezes nós não aprendemos a entender aquilo que Deus está falando. Um amigo bombeiro da Irlanda, a sua irmã procurou e disse: olha para o meu irmão é trabalhador, meu irmão tem tempo nem para passear. E aconteceu um crime lá onde ele está trabalhando, o delegado está tendo um principal culpado. Eu trabalhava, eu fui orar, todo dia eu já tenho que orar por ele. E Deus estava orando, estava pedindo. Entrei no quarto, fechei a porta, e comecei a pedir, comecei a orar, comecei a suplicar ele a favor da vida dele. E no meio da oração ele me falou o seguinte:
Já resolvi o problema. O piso do problema saiu. Eu voltei e perguntei à pessoa que pediu oração: como está aquele problema? E ela me disse que se digitalizar. O delegado descobriu que ele não tem culpa nenhuma. E a investigação tomou outro rumo. O que eu quero dizer para você nesta noite é que aquilo que está tentando prender sua vida, ele vai cair por terra quando você começar a orar. O mal que está tentando atacar a sua família, atacar o seu trabalho, a sua saúde, ele vai sair quando você começar a orar, quando você começar a gastar tempo em oração, a derramar a sua alma na presença de Deus, a derramar o seu coração diante do Senhor. Ele vai liberar um anjo para que você possa gozar de vitória na presença de Deus. Porque diz o texto que Pedro estava preso e ele teve uma visão de que o anjo vinha e as correntes caíam e as portas se abriram automaticamente, e de repente aqueles que estavam orando por Pedro viram Pedro chegar lá e não acreditaram que era Pedro. Sabe o que isso acontece conosco? Você está orando para que alguém seja curado. Você está orando para que alguém que está preso saia da prisão. Alguém que está no leito de dor seja levantado. E de repente a pessoa diz: olha, eu fui curado. E você diz: mas aconteceu. Porque muitas vezes nós oramos, mas a nossa fé às vezes é surpreendida pela resposta de Deus. Deus quer fazer grandes coisas. E o Senhor disse ao meu coração: a oração tem o poder de abrir portas fechadas. A oração tem o poder de quebrar correntes, de despedaçar terrores de bronze de ferro. Quando crê na hora, o Senhor abre portas inimagináveis. Quem não se lembra de Pedro? Quem não se lembra de Paulo e Silas presos, açoitados, feridos, em um lugar escuro? Eles estavam presos num lugar de segurança máxima, num lugar fechado, sem ar, num lugar desagradável, úmido. Sequer tinham facilidade para respirar. As mãos e os pés presos no tronco. Mas eles não olharam a circunstância. Diz o texto que por volta de meia-noite, Paulo orava e Silas louvava. Silas louvava e Paulo orava. E meia-noite, diz que o Senhor sacudiu a prisão. E todas as portas foram abertas. A oração tem poder de abrir portas que estão fechadas. Que portas estão fechadas na tua vida? Que caminhos você tem tentado abrir e hoje não se abriram? O Espírito manda te dizer: ora e Deus vai te dar uma experiência. Ora e Deus vai quebrar a barreira, Deus vai repreender as forças do mal que pelejam contra a tua e a minha vida. A vida é oração grande. O tempo separado, livre longe, um grande mal da nossa época. Ninguém tem tempo. Ninguém tem tempo para ler a Bíblia. Ou pouco tempo. Quase ninguém tem tempo para orar. E eu já vi alguém pregando há muitos anos atrás que a igreja de Deus hoje já não é como do passado. Que os crentes de hoje já não são como do passado. Mas se nós fizermos como eles fizeram, o que aconteceu no passado vai acontecer hoje. Se nós orarmos como eles oravam, se nós nos consagrarmos como eles se consagravam, os milagres vão acontecer hoje como aconteciam no passado. Alguém orou a Deus e perguntou: Senhor, onde está o Deus de Elias? E Deus
porque Ele tem vitória, porque Ele tem solução, porque Ele tem algo guardado, bênçãos guardadas para dar a cada homem, a cada mulher que está disposto a orar, para realmente revelar o poder de Deus no meio da igreja, o poder de Deus no meio da família, o poder de Deus na vida do crente que ora. Eu quero ler um texto aqui, ele está em Atos, capítulo 4. Eu não vou ler ele todo, vou apenas ler o versículo 31. Que os discípulos oraram e disseram: tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam. Eles estavam pregando a palavra, eles estavam fazendo aquilo que Deus mandou que eles fizessem, aquilo que Deus mandou que a igreja fizesse: pregar a palavra, fazer discípulos, ganhar almas, ir aos locais e dizer ali que Jesus salva, cura, liberta e batiza pelo Espírito Santo. E anunciar no mundo Salvador, no mundo a quem nós possamos anunciar a salvação único que pode transformar o homem e a mulher, mudar o coração, mudar os pensamentos, arrancar o ódio, quebrar as divisões que hoje permeiam o mundo, os povos, e haver harmonia, haver solução para os problemas da vida. Mas quando nos dispomos a fazer isso, o inferno se levanta, o inimigo se levanta, e nós precisamos usar a arma que está ao alcance. A nossa arma, diz o apóstolo Paulo, orando em todo o tempo com súplicas e ações de graças. Orando em todo o tempo. É difícil, talvez, separarmos tempo hoje para fazer isso. É muito difícil. Porque logo que a pessoa se ajoelha, ela se lembra de muitos compromissos, de muitas coisas que tem que fazer. Muitas vezes vivemos como um mar, preocupado com muitas coisas, preocupado com muitos afazeres. Alguns dias eu estou correndo atrás, eu estou indo resolver isso, resolver aquilo. Mas outros aprendem como Marta, como Maria, se assentar aos pés do Senhor e ouvir aquilo que Ele tem para falar com cada um de nós. Realmente é necessário que haja as pessoas que trabalhem, haja as pessoas que se preocupem com o trabalho material. Se estamos no tempo, num lugar agradável, aconchegante, houve trabalhos materiais. Mas uma coisa nós pedimos a Deus, eu lembro, nós estamos arrumados orando, eu lembro a igreja orando e dizendo: nós queremos um lugar agradável, um lugar para adorar a Deus. Mas o que nós queremos ali, principalmente, é a presença de Deus naquele lugar. O que nós queremos ali, isso é principal, isso é primordial. Nós queremos a unção de Deus naquele lugar. E o lugar é este, e o momento é este, que nós queremos e nós desejamos e nós já sentimos a presença de Deus neste lugar. O lugar foi levantado com oração, mas com oração nós trazemos, nós chamamos a presença de Deus no nosso meio. E a palavra diz: aonde o Senhor está, aí a liberdade, aí acontece milagre. Ei, irmãos, o culto, o louvor, a igreja não teria um mistério que vem sem a presença de Deus. Nós poderíamos cantar os bendizinhos, fazer os mesmos gestos, ou realizar toda a liturgia normal de culto. Mas o que torna a igreja o que é hoje, o que sempre foi, é a
lugar de oração. Isto é maravilhoso. Isto é grandioso para nós. Porque há situações em que nenhum esforço humano, nenhuma tentativa humana consegue mudar. Mas quando nós nos colocamos de joelhos, e quando nós nos encurvamos aos pés de Deus, percebemos que aquele problema que parecia impossível, o Senhor vem e coloca a mão. E nós percebemos que a solução é chegar a nós. E desde o nosso tempo, vamos voltar como a igreja primitiva. Homens e mulheres que tinham tempo para orar, que tinham tempo para gastar de joelho na presença de Deus. Vamos voltar lá no começo para trazer os sinais do começo para os nossos dias. E nós vamos ver o poço entrar e sair saltando. Vamos ver o céu entrar cego e dizer: eu estou enxergando. E vamos ver o leproso entrar e ele sair limpo. E vamos ver o endemoniado entrar e ele sair liberto, glorificando o nome do Senhor. E vamos ver os milagres acontecendo ao nome de Deus, no meio da igreja, abençoando, realizando coisas que nós olhando vamos dizer: é verdade que eu estou vendo o poder de Deus sendo manifesto no meio da igreja. A oração traz isto. É por isso que ele diz a nós, diz aos discípulos: não podeis vigiar nem por uma hora. Era comum entre os judeus de Daniel orava 3 vezes ao dia. 10 vezes um homem cheio de compromisso, um homem com muitos cargos, com muitos compromissos políticos, tendo que prestar conta ao rei, daqueles que estavam a seu serviço, debaixo das suas ordens. Mas isso não tirou Daniel do lugar de oração. Eu sei que todos nós hoje temos compromissos, talvez não tantos quanto Daniel, mas eu quero te dizer uma coisa: se queremos ver milagres, temos que orar. E orar como os homens do passado oravam. Se queremos poder de Deus, ele vem através da oração. Se queremos ver sinais, milagres e maravilhas, ele vem através da oração. O chamado de Deus, o chamado do Espírito Santo, aquele que está atuando no meio da igreja, é para que o seu povo caminhe de joelho. A igreja caminhe de joelho. A história tinha visto o apóstolo Tiago. Quando ele morreu, foram preparados para o enterro. O joelho de Tiago tinha calo como joelho de camelo. Sabe o que isso significa? Aquele homem gastava horas e horas de joelhos, clamando a presença de Deus, chamando, buscando a glória para a sua vida, para o seu ministério, invocando a Deus em favor de que os não salvos fossem salvos, os perdidos pudessem ver a luz. Até o apóstolo Paulo, na sua pregação, ele diz: ore por mim, para que me dê o abrir da minha boca, o manifestar o mistério de Cristo. O pregador precisa de oração, o professor precisa de oração, o pastor precisa de oração, o missionário precisa de oração, a igreja precisa, a família precisa de oração, jovens precisam de oração, mulheres precisam de oração. Todos nós precisamos de cobertura de oração para vencermos as nossas batalhas. Todos nós precisamos que um ore pelo outro,
para que haja proteção sobre as nossas vidas. Porque o inimigo das nossas almas, ele é astuto. E ele nos estuda em todo tempo. Salmo 91 diz, para que nos livre do laço do passarinheiro. Geralmente quem conhece da passarinho é algo escondido, é algo sutil. É alguma coisa que aquele pássaro está tranquilo pensando que está tudo bem, de repente ele está preso num laço de morte. Mas a oração contínua, incessante, fervorosa, ela quebra o laço do passarinheiro. E ele diz no mesmo salmo, seguindo esse raciocínio, para livrar da peste diante na escuridão ou nas trevas. Ele fala dos muitos tipos de feitiçaria, magia branca, magia negra, todo tipo de trabalho alto, baixo, espiritual, qualquer coisa que possa tentar prender ou meter o homem e a mulher de Deus. Mas quando uma oração, todo este mal é quebrado. Glória a Deus, glória a Deus. Quando uma oração, toda macumba cai por terra. Quando há oração, o demônio tem que bater em retirada. Porque na oração vem a presença do fogo de Deus. E o inimigo, ele tem este fogo. Porque este fogo, ele é liberado lá debaixo do altar. Lá onde Isaías pegou aquela brasa. O anjo pegou aquela brasa com a tenaz e tocou os lábios de Isaías. E este mesmo fogo está na vida do crente. Não queimando para o destruir, mas queimando toda a falha, todo o mal, para que só reste aquilo que Deus possa usar. Ele não vai te matar, ele não vai me matar, ele vai purificar para que ele possa me usar e te usar para a glória do teu santo nome. O Senhor tem buscado nesses dias homens e mulheres que olham para que ele possa usar, homens e mulheres que olham para que ele possa criar, homens e mulheres que tenham aprendido os segredos dos discípulos, os mesmos que não puderam expulsar aqueles demônios. Capítulo 6 do livro de Marcos, eles voltam maravilhados, dizendo: Senhor, os enfermos são curados, os demônios são expulsos. Ali eles já haviam aprendido o mistério de que eles precisavam se debruçar, se humilhar, descer ao lugar da oração. Oração é um mistério muito grande, porque às vezes nós esperamos uma resposta simples e Deus manda um terremoto. Esperamos apenas uma solução e Deus manda algo que nós ficamos espantados. Será que Paulo e Silas, como oravam e louvavam a Deus, eles esperavam que a resposta seria um terremoto? Deixe-me encerrar esta mensagem dizendo uma coisa nesta noite. O Senhor quer fazer um terremoto na tua vida. Ele quer sacudir a tua casa. Ele quer sacudir a tua e a minha igreja, o meu ministério. Mas duas coisas nós temos que fazer: orar e louvar. Orar e adorar. Orar e louvar. Louvar e orar, adorar e louvar, adorar e orar. Deus também tem terremoto em nossos dias. O Deus que fez tremer a cadeira lá de Filipos, Ele pode fazer tremer esta igreja, pode fazer tremer a tua e a minha vida neste dia. E você vai dizer, como Ele disseram naqueles dias: só o Senhor é Deus. Só o Senhor tem este poder. Só o Senhor pode. Só Ele tem este poder. E a oração traz este poder. Vem
assim. Eu quero encerrar contando uma outra experiência. Não sei se o pastor Dalva se lembra, nós tínhamos uma chave de uma cobertura lá na casa. E ficamos ali por quase 2 anos. Era um lugar muito grande. Acho que era só do governador, na época ali, vice-governador do Peixeiro. E um dia de chuva, ninguém queria ir para lá. Me deram uma chave, fui lá sozinho. Entrei naquela cobertura, tinha de ponto, varanda, todo lugar em volta. E de alguma maneira eu sabia, eu não estou sozinho aqui. Porque várias vezes eu olhava ali e escutei passos, jogava as coisas, olhava, não via nada. Eu entrei naquele lugar. Eu me ajoelhei de frente ali, na lagoa de frente, e comecei a orar por aquela cidade. Dizer: Deus, abençoa este lugar, abençoa os seus moradores. E quando eu comecei a orar desta maneira, a luz de todo aquele bloco de prédio apagou. Ficou tudo escuro. Eu continuei orando. Eu sabia, eu não estou sozinho aqui, mas se tem presença maligna, tem outro comigo neste lugar. Eu continuei orando, continuei pedindo a Deus. E quando eu disse amém, a oração voltou em todo o bloco do prédio novamente. E eu sabia de uma coisa: ali havia presença maligna, mas a mão de Deus estava comigo naquele lugar. A presença de Deus estava comigo naquele lugar. Sabe que quando você começa a orar, o inimigo pode se levantar, mas isto é sinal de que o Senhor já começou a se mover a teu favor. A mão de Deus já começou a se mover em favor do objetivo que você está orando. E a solução não dá a chegar às tuas mãos. Ore, porque Deus tem pressa em resolver a tua e a minha vida. Que Deus